Olá, seja bem-vindo ao canal Fato Urgente News. As autoridades libanesas divulgaram nesta segunda-feira que mais de 400 mil pessoas fugiram do Líbano para a Síria desde 23 de setembro, dia em que Israel e o grupo libanês Hezbollah entraram em guerra aberta. O número inclui 300.774 sírios e 102.283 libaneses. O Líbano, um pequeno país no Oriente Médio, está enfrentando uma das piores crises humanitárias de sua história recente. A escalada do conflito na região, especialmente os confrontos entre Israel e grupos como o Hezbollah, tem exacerbado uma situação já crítica, marcada por uma crise econômica devastadora e os efeitos prolongados da pandemia de Covid-19. Este vídeo explora em detalhes os múltiplos aspectos dessa crise, suas causas, impactos e as respostas internacionais. O Líbano tem uma história marcada por conflitos internos e externos. A Guerra Civil que durou de 1975 a 1990 deixou cicatrizes profundas na sociedade libanesa. Desde então, o país tem enfrentado desafios contínuos, incluindo tensões sectárias, intervenções estrangeiras e crises econômicas. A localização geográfica do Líbano, com fronteiras conflagradas com Israel e Síria, torna-o particularmente vulnerável a conflitos regionais. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados informou que entre aqueles que cruzaram a fronteira também há palestinos, sudaneses e cidadãos de outros países. O exército israelense anunciou nesta segunda-feira que ampliará suas operações contra o Hezbollah para a costa libanesa ao sul do rio Al-Ayali e alertou a população que se mantenha distante. Os militares divulgaram que irão operar em breve na zona marítima contra as atividades do Hezbollah, ao sul do rio. Aviões israelenses realizaram 6 bombardeios contra redutos do Hezbollah ao sul de Beirute nesta segunda-feira. Desde 2019, o Líbano enfrenta uma crise econômica sem precedentes. A moeda libanesa, a libra, sofreu uma desvalorização recorde, levando a uma inflação galopante, especialmente no preço dos alimentos. O desemprego disparou, atingindo cerca de 30% da população ativa, e a desigualdade social aumentou significativamente. A pandemia de Covid-19 agravou ainda mais essa situação, com medidas de lockdown que paralisaram a economia e aumentaram a pobreza. A recente escalada de violência entre Israel e o Hezbollah, um grupo militante xiita com forte presença no Líbano, tem causado destruição e deslocamento em massa. Os bombardeios israelenses no Vale de Bekaa e no sul do Líbano, áreas consideradas redutos do Hezbollah, forçaram milhares de famílias a fugir para a Síria. Essas áreas têm sido alvo de ataques intensos, resultando em um grande número de vítimas civis e danos significativos à infraestrutura. A população do Líbano, incluindo refugiados sírios, já vivia em condições de extrema pobreza e insegurança alimentar antes da recente escalada de violência. Estima-se que cerca de 2 milhões de libaneses e refugiados sírios estejam em situação de insegurança alimentar. A crise atual só piorou essas condições, com muitas famílias sendo forçadas a abandonar suas casas e buscar abrigo em condições precárias. O sistema de saúde libanês está sobrecarregado. Hospitais e clínicas estão lutando para lidar com o afluxo de novos pacientes, muitos dos quais são vítimas dos recentes bombardeios. Em algumas áreas, hospitais foram danificados ou destruídos, e a falta de eletricidade e suprimentos médicos está dificultando ainda mais o atendimento. Médicos e enfermeiros estão trabalhando em condições extremas, muitas vezes sem os recursos necessários para tratar os feridos. A comunidade internacional tem respondido à crise no Líbano com ajuda humanitária e apelos por cessar fogo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou sobre a gravidade da situação, descrevendo-a como um inferno se instalando no Líbano. A ONU e outras organizações humanitárias estão fornecendo assistência, mas a magnitude da crise exige uma resposta coordenada e sustentada para aliviar o sofrimento da população. O Hezbollah, apoiado pelo Irã, desempenha um papel significativo na política e segurança do Líbano. O grupo é frequentemente alvo de ataques israelenses, o que contribui para a instabilidade na região.
A presença do Hezbollah no sul do Líbano e no Vale de Bekaa torna essas áreas particularmente vulneráveis a conflitos, resultando em deslocamento e destruição em larga escala. A crise econômica de 2019 e a enorme explosão no porto de Beirute em 2020 deixaram o Líbano com dificuldades para fornecer serviços básicos como eletricidade e cuidados médicos. As divisões políticas deixaram o país sem presidente nem governo em funções durante mais de 2 anos, aprofundando um sentimento nacional de abandono que se estende às pessoas de quem o país depende em situações de emergência. A agricultura, uma fonte vital de sustento para muitas famílias libanesas, foi severamente afetada pelos bombardeios. Agricultores estão impedidos de acessar suas terras, e a produção agrícola caiu drasticamente. Isso contribui para a insegurança alimentar, já que o Líbano depende em grande parte de importações para suprir suas necessidades alimentares. A inflação e a desvalorização da moeda tornaram os alimentos importados ainda mais caros, exacerbando a fome e a desnutrição. A crise também está afetando a educação no Líbano. Muitas escolas foram danificadas ou destruídas, e a insegurança impede que crianças frequentem as aulas. A interrupção da educação tem consequências de longo prazo, comprometendo o futuro de uma geração inteira. Organizações humanitárias estão tentando fornecer educação emergencial, mas os recursos são limitados e a necessidade é enorme. Apesar das adversidades, o povo libanês tem demonstrado uma notável resiliência e solidariedade. Comunidades locais estão se mobilizando para ajudar os mais necessitados, e a diáspora libanesa está enviando apoio financeiro e material. No entanto, a escala da crise é tal, que a ajuda local e da diáspora não é suficiente para resolver os problemas profundos que o país enfrenta. A crise humanitária no Líbano é um reflexo das complexas dinâmicas geopolíticas do Oriente Médio, exacerbadas por uma crise econômica devastadora e uma pandemia global. A comunidade internacional deve intensificar seus esforços para fornecer assistência humanitária e buscar soluções diplomáticas para reduzir a violência e estabilizar a região. Somente através de uma resposta coordenada e sustentada será possível aliviar o sofrimento do povo libanês e construir um futuro mais seguro e próspero para o país. Se você aprecia discussões sobre temas como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, afinal ele é feito especialmente para você.